Olá, boa noite, a paz a todos. Chegando para a meditação na Palavra de Deus, lendo na primeira epístola do apóstolo João, capítulo 1, versículos 8 a 10. Assim está escrito: Se dissermos que não temos pecado, enganamo-nos a nós mesmos e não há verdade em nós. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça. Se dissermos que não pecamos, fazemo-lo mentiroso e a sua palavra não está em nós. Esse é o texto que vamos meditar nesta oportunidade. E a propósito da lição bíblica de amanhã, falar sobre confessar e abandonar o pecado. Na trajetória que estamos fazendo rumo à carreira que nos foi proposta para esta caminhada ou peregrinação aqui na Terra, até chegar o dia final de sermos levados à presença do Senhor para então desfrutar todas as promessas de Deus que se reservam para o futuro. E é bem verdade que nós vivemos num mundo corrompido, contaminado, dominado pelo poder das trevas e pelo pecado, mas alcançados, salvos, libertos e transformados por Jesus, procuramos servi-lo neste mundo. Porém, não estamos imunes a falhas, erros e pecados. Não é comum, não é natural um cristão viver na prática constante do pecado. Isso não condiz com a vida de quem serve a Deus. Quem serve a Deus, ele precisa entender que ele morreu para o mundo, ele morreu para o pecado, ele morreu para todas estas coisas que outrora era o prazer do seu coração. Mas em Cristo agora, ele foi libertado, transformado e perdoado, e a palavra de Deus diz que nós agora devemos viver de tal maneira na presença de Deus que o pecado não venha reinar em nosso corpo mortal para tornarmos-nos escravos dele novamente, como outrora nós éramos. O próprio apóstolo Paulo, escrevendo aos irmãos da igreja de Roma, lá na epístola aos Romanos, no capítulo 6, ele diz assim: Assim também vós considerai-vos como mortos para o pecado, mas vivos para Deus em Cristo Jesus. Não reine, portanto, o pecado em vosso corpo mortal, para lhe obedecerdes em suas concupiscências, e nem tampouco apresenteis os vossos membros ao pecado por instrumentos de iniquidade, mas apresentai-vos a Deus como vivos dentre mortos, e os vossos membros a Deus como instrumentos de justiça. Porque o pecado não terá domínio sobre vós, pois não estáis debaixo da lei, mas debaixo da graça. Pois que pecaremos porque não estamos debaixo da lei, mas debaixo da graça? De modo nenhum. E diz aqui: que diremos, pois? Permaneceremos no pecado para que a graça abunde? De modo nenhum. Nós que estamos mortos para o pecado, como viveremos ainda nele? E diz-nos a palavra de Deus que o salário do pecado é a morte. Todos nós entendemos, à luz da Bíblia, que o pecado entrou no mundo por um homem e pelo pecado a morte, por isso a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram. Pecando-se, tornaram-se destituídos da glória de Deus. Pecar é iniquidade, porfia, injustiça, contenda, desviar o alvo, transgressão, enfim, toda sorte de definições que se possa dar é o pecado contradizendo
a vontade de Deus. E o pecado é alimentado por Satanás. Ele instiga as pessoas à prática do pecado para que ali elas fiquem presas. Primeiro ele desperta o desejo, a vontade, apresenta aquilo como prazeroso, e quando a pessoa cede e cai em transgressão, em pecado, ele então agora coloca o escárnio diante daquela pessoa, a vergonha, a zombaria, e a pessoa fica sem nenhuma ação. Veja quão forte é o poder do pecado que domina as pessoas, que as escraviza, e elas não têm força em si para se libertar desse estado de coisas, a não ser recorrerem a Jesus, porque o próprio João Batista disse: eis aí o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Não havia ninguém que tivesse condições para tirar o pecado do mundo, a não ser unicamente Jesus Cristo. Quando ele subiu à cruz do Calvário, sempre lembro esta passagem, ele assumiu o nosso lugar. Ele levou sobre si os nossos pecados, as nossas transgressões, as nossas iniquidades, as nossas indignidades. Ele levou sobre si e apresentou o sacrifício a Deus, e Deus então nos oferece a justiça de Cristo. E é por ela, pelo sacrifício de Jesus, que nós somos salvos, somos libertos da condenação do pecado. Veja como ele é cruel, ele arma uma condenação em cima da gente. Então somos libertos da condenação. A cada dia que vivemos em comunhão com Deus, nós vencemos o poder do pecado, mas, como sempre digo, nós ainda trazemos o corpo do pecado. Este corpo marcado pelo pecado. E este corpo, se o Espírito de Deus não estiver dominando a nossa vida, a natureza carnal, ela pode se agigantar e obrigar o nosso corpo a ir à prática do pecado, que é a desobediência, é a transgressão, é a injustiça, é a infidelidade diante de Deus. Então, por isso que esta lição ela é muito própria e oportuna para os nossos dias. Como podemos professar salvação em Cristo Jesus, esperança de uma morada no céu, se vivemos como vivíamos outrora, ou seja, uma vida cheia de pecado, de transgressão, de iniquidade e desobediência diante de Deus? Não é possível. Uma coisa não se harmoniza com outra. Deus não aceita mistura. Ou somos do Senhor, ou vivemos para o pecado. Não tem como viver as duas coisas ao mesmo tempo. Foi com razão que um grande evangelista do século passado, ele disse, referindo-se à Bíblia, que é a palavra de Deus, nossa regra de fé e prática, ele disse: ou este livro o livrará do pecado, ou o pecado, ou este livro o livrará do pecado, ou o pecado o afastará deste livro. Desculpa. Ou este livro o afastará do pecado, ou o pecado o afastará deste livro. A Escritura Sagrada. É assim. Não tem como manusear a palavra de Deus e viver uma vida de pecado. Por outro lado, não tem como viver uma vida de pecado e dizer que está quites com a palavra de Deus. Isto tem sido comum nos dias atuais, mas isso é uma mentira satânica, é um engodo. A pessoa está carregado de todos os tipos de pecados e diz que está em plena comunhão com Deus. À luz da Bíblia, isto não é verdade, isso não condiz. Isto é um engano, é uma mentira que tem afastado muitas pessoas da comunhão com Jesus, achando que está tudo bem quando há uma barreira, um embaraço, um impedimento. O próprio Deus, através do profeta Isaías, ele deixou escrito: eis que a mão do Senhor não está encolhida para que não possa salvar, nem o seu ouvido agravado para que não possa ouvir. Mas as vossas iniquidades e os vossos pecados fazem divisão entre vós e o vosso Deus, para que vos não ouça. Então, onde há a prática do pecado, não se ouve a voz de Deus.
É simples assim o que diz a Escritura. Então nós encontramos que nesta caminhada, eu disse aqui que não é uma prática habitual do cristão viver na prática do pecado. Mas existem situações que às vezes ele pode ser surpreendido e quando dá por si, ele transgrediu, desobedeceu. O que fazer numa situação como esta? Será que existe solução? Há meios para resolver esta situação? Ou não? Uma vez que transgrediu, voltou para trás e perdeu toda a oportunidade diante de Deus? O que nós encontramos na palavra de Deus é que Deus, no seu amor e na sua longanimidade e misericórdia, e também no tempo da graça, ele nos oferece oportunidade de reconhecer os nossos erros, os nossos pecados, as nossas falhas e recorrermos a ele. Veja o que Salomão deixou escrito em Provérbios 28:13. Ele diz: o que encobre as suas transgressões nunca prosperará, mas quem as confessa e deixa alcançará misericórdia. A leitura que fizemos esta noite diz o seguinte: se dissermos que não temos pecado, nós estamos enganando a nós mesmos, e a verdade não está em nós. Se nós dissermos que não temos pecado, nós estamos dizendo que a palavra de Deus não é verdadeira, porque ela diz que somos pecadores, e nós pecamos sim. Porém, não uma prática habitual. Então, para desfrutar um caminho de restauração e reconciliação com Deus, é preciso confessar o pecado e abandoná-lo de uma vez por todas. Nós observamos ao longo da Escritura que podemos citar alguma coisa sobre algumas faltas e pecados que foram cometidos, e nós observamos o seguinte: o próprio apóstolo Paulo disse: eu não conheceria pecado se a lei não dissesse não pecarás, ou não furtarás, não adulterarás e outras coisas mais. A lei trouxe a realidade do que é um pecado, do que é uma transgressão. Então, visto que a palavra de Deus está clara, não há mais dúvida, ninguém mais é inocente, não. Mas eu não sei o que é pecado. Como é que não sabe? Além de estar explicitamente claro, escrito na Escritura Sagrada, está registrado na mente humana. A pessoa sente em si, quando ele faz algo que não é agradável, o coração dele lhe dá sinal. É que muitas das vezes ele está tendencioso àquela prática, que ele sufoca a voz do coração e vai à frente com aquele caminho. Nós encontramos este ponto lá no Antigo Testamento, várias situações dessa nós encontramos. Começou lá com Adão, quando nós vemos o caso clássico de Davi. Davi pecou com a mulher de Urias, cometeu um delito em Israel, ele pecou contra Deus, ele pecou contra Urias, ele pecou contra a nação. Veja a gravidade de um pecado. O pecado que era entre ele e uma mulher tornou-se uma questão nacional. E ele precisou confessar em 3 instâncias este pecado. E o pecado é assim. Nós pecamos. A palavra de Deus diz que há pecados por pensamentos, por palavras e por obras. E é preciso que se tenha cuidado e recorra ao Senhor, suplicando a Ele, confessando a Ele os nossos pecados e suplicando dele o seu perdão. Então, quando nós lemos aqui sobre isto, eu já disse que pecado é errar o alvo, é perder a direção, é cometer injustiça, infidelidade, deslealdade, rebelião, negligência, omissão. Todas essas coisas são consideradas como que pecado. E pecado é algo desagradável diante de Deus. Foi por conta do pecado que Jesus foi levado à cruz do Calvário, por causa dos nossos pecados.
Ele morreu por causa dos nossos pecados, mas ressuscitou para a nossa justificação. Então veja quão grave é o pecado do ser humano. Mas, como estamos observando, falando sobre a confissão de pecado e o abandono. Confessar e abandonar o pecado. Hoje em dia, infelizmente, é um assunto quase que esquecido no meio religioso, porque não havendo mais disciplina, não tem como a pessoa reconhecer-se um pecador. Por faltar a disciplina, falta o temor. Por faltar a disciplina, falta a doutrina. Então, faltando a doutrina, faltando a disciplina, não há temor, não há cuidado, e então o pecado cometido não é confrontado e ele fica inoculado no coração humano e parece que tudo está normal. É o estado de coisas que nós vivemos atualmente. Nós lembramos que há décadas passadas as coisas eram levadas mais a sério e de acordo com a palavra de Deus. Quando as pessoas recebiam a doutrina, o ensinamento da palavra de Deus, aqueles homens fiéis, limitados na verdade, mas gigantes na comunhão com Deus, eles nos ensinaram a palavra de Deus sobre vários assuntos, o cuidado no comportamento, no praticar o pecado, em desobedecer a Deus. Eles foram muito cuidadosos com cada um de nós, com oração, com ensino, com conselho, e são essas coisas que seguraram. E quando a pessoa cometia determinada coisa, ele não escondia, ele logo procurava um responsável para dizer o que aconteceu. Fulano, eu desobedeci, eu cometi isto, eu cometi aquilo, estou aqui agora sujeito à disciplina. E a pessoa ouvia, aconselhava, orientava e colocava a disciplina na vida da pessoa. Porque não adianta nada não ter a disciplina. A disciplina é que cura esta situação de coisas. Então, preciso, em primeiro lugar, haver doutrina, em segundo lugar, a disciplina. Doutrina e disciplina vai, evidentemente, manter as pessoas em plena comunhão com Deus, com uma vida saudável, e se houver alguma situação, serão resolvidos pela disciplina, pela pessoa cair em si sobre o que fez, o que cometeu, e Deus gerar nela arrependimento, e então, através deste arrependimento, pode ser levada à confissão e futuramente ao perdão. Então, nós encontramos este caminho. Este é o caminho. São coisas que hoje não vemos mais. Está ausente na maioria dos lugares. E muitas das vezes, quando a pessoa chega, o outro diz, não, fica quieto, não diz nada, tá tudo certo, mas não é assim. A palavra de Deus não ensina assim. O pecado tem que ser confrontado. Se a pessoa sentiu no seu coração que transgrediu e foi em busca de ajuda, precisa ser tratado, precisa ser aconselhado, precisa ter a disciplina. Se não houver disciplina, não vai haver o arrependimento. Não havendo o arrependimento, não haverá necessidade de confissão. Vai confessar o que não se arrependeu? Como é que estas coisas poderão acontecer? Mas aqui nós encontramos a luz da palavra de Deus que nos diz o seguinte: se confessarmos. Bem, quando é que eu devo confessar o meu pecado? Quando eu tiver plena consciência de que realmente eu pequei, eu transgredi, eu desobedeci a Deus, eu fiz o que não era correto, estou plenamente arrependido do que fiz e prometo diante de Deus não cometê-lo mais. Então eu vou a Deus e confesso. Mas primeiro tem que vir o arrependimento. O arrependimento é concordar com Deus que eu errei, que eu falhei, que eu transgredi, que eu fui contra o que diz a palavra de Deus. E arrependendo-se, eu confesso diante do Senhor. Então, por isso que lemos aqui, se confessarmos
os nossos pecados, ele, o Senhor, é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a iniquidade. Nós encontramos a confissão, ela existe em várias instâncias. Existe o pecado confessado a Deus, é o pecado entre a pessoa e Deus. Existe o pecado entre uma pessoa e outro, que não envolve terceiros. Mas existe o pecado público, que envolve uma comunidade, envolve uma vizinhança, envolve uma família. Então, cada um desses tem a sua maneira de ser feito a confissão e o abandono do pecado. O pecado foi contra Deus, confessa diante de Deus. Arrepende-te diante do Senhor. Pede a Ele perdão. Foi feito entre você e uma pessoa, confesse diante dela. O próprio Jesus disse, olha, se você trouxer a sua oferta e perceber que teu irmão tem alguma coisa contra você, deixa no altar a tua oferta. Não vai oferecer, não. Deixa ali, vai lá reconciliar com ele. E depois que você reconciliar com ele, você volta e oferece a oferta, ela será aceita. Mas já há outros casos que é preciso a confissão pública. Foi o caso de Davi. O caso de Davi tornou-se um caso nacional e público. E a confissão dele teve que ser pública. E as consequências ficaram marcadas na família de Davi por conta daquele pecado. Ele foi perdoado, mas a sua família e os seus filhos sofreram algumas consequências, porque o ato dele foi delitoso diante da presença de Deus. Então o pecado é grave, o pecado é sujo, o pecado afronta a santidade de Deus. E observamos que não há mais a disciplina, porque muitas das vezes aqueles que deveriam estar como exemplos para que outros não entrassem pelo caminho errado, eles próprios começaram a errar e as coisas começaram a ficar acomodadas entre si. E, portanto, se o responsável não tem o dever de confessar, o outro, que parece que está no anonimato, também não tem nenhuma responsabilidade de confessar. E assim ficam-se aglutinados pecados entronizados na vida das pessoas, eles tentando uma comunhão plena com Deus e não conseguem. Por quê? Porque há um impedimento, há uma barreira. E aqui está escrito, se dissermos que não temos pecado, enganamo-nos a nós mesmos e não há verdade em nós. Então temos que reconhecer e confessar. E ao confessar, o Senhor é fiel e justo, primeiro, para perdoar os nossos pecados. O Senhor perdoa. Com Ele está o perdão. Segundo lugar, Ele purifica de toda injustiça. Existem pessoas que têm pecados de estimação. Ele peca hoje, confessa e amanhã está fazendo a mesma coisa. No terceiro dia ele confessa e volta a cometer o mesmo pecado. Então parece que é até uma brincadeira. Mas aqui está escrito que o Senhor é aquele fiel para perdoar os pecados e purificar de toda injustiça. Existem pessoas que precisam não somente de um perdão, mas também de uma purificação para arrancar a raiz de todo mal, de todo pecado que está entronizado dentro do coração. Para que a pessoa não seja um escravo, sempre escorregando no mesmo tipo de lodo. Não, é preciso ir à presença do Senhor. Quando nós encontramos na epístola de Tiago, no capítulo 5, o versículo 16, ele dá-nos um conselho muito importante, dizendo assim: confessai as vossas culpas uns aos outros e orai uns pelos outros para que sareis. A oração feita por um justo pode muito em seus efeitos. Observe que,
quando alguém estiver doente, diz aqui, chame os presbíteros e orem sobre ele, ungindo com azeite em nome do Senhor. E diz, e a oração da fé salvará o doente. E se houver cometido pecados, ser-lhe-ão perdoados. Existem enfermidades que são próprias do pecado. Então, haverá aqui a confissão. Mas encontramos ali, confessar a culpa um ao outro. É preciso que haja a confissão. Em primeiro lugar, precisa ter consciência de que pecou, de que errou, desobedeceu, estar plenamente arrependido do que fez, confessar um ao outro e, ao confessarem, orar uns pelos outros. Então aí segue o caminho. Houve a prática do pecado, então precisa ter o arrependimento. Depois do arrependimento vem a confissão. Depois da confissão vem o perdão. A pessoa confessa para receber o perdão. E depois do perdão vem a restauração, a comunhão com Deus. Então, segue estes 5 pontos na questão do pecado. Primeiro, arrependimento. Reconhece que pecou. Segundo, confessa. Terceiro, recebe o perdão. Quarto, é restaurado, é reconciliado, volta à prática da comunhão. Então este é o caminho bíblico, não tem como ser diferente. Por isso que há necessidade de que se volte às Escrituras Sagradas, como outrora era feito, para que então possa novamente desfrutar da plena comunhão com Deus. Se caso a pessoa, ao cometer o pecado, não reconhecê-lo, não se arrepender e não confessá-lo, isto vai gerar tristezas, derrotas, problemas, enfermidades e pode até mesmo ter a vida ceifada como consequência do pecado e perder diante de Deus a salvação. Mas quando confessa e deixa, diz-nos a palavra de Deus, alcançará misericórdia. Então a confissão é o caminho para a cura e para a restauração espiritual. Este é o procedimento bíblico, se quer realmente manter a comunhão com Deus, manter-se firme e fiel. O salmista disse, se eu no coração contemplar a iniquidade, o Senhor não me ouvirá. Não tem como Deus ouvir alguém que está com a iniquidade no coração. Mas Tiago deixou escrito, confessai as vossas culpas uns aos outros. Provérbio já lemos que aquele que encobre as transgressões nunca prosperará, mas quem confessa e deixa alcançará de Deus misericórdia. Então, e ele é justo quando nós confessamos para perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda a injustiça. Lembrando que há confissão a Deus, confissão ao próximo e confissão pública. Isto deve ser sempre observado. Não posso pecar contra uma pessoa aqui e fazer uma confissão lá distante sem que a pessoa nem tome conhecimento. Não. Se o meu deslize foi aqui, se a minha queda foi aqui, eu devo confessar aqui, aonde eu cometi aquele estrago, aquela tragédia, por desobedecer a orientação de Deus. Não posso errar aqui e procurar outro lugar para ser restaurado. Não. Lembra-te, pois, de onde caíste. É a palavra de Deus que ele disse para a igreja de Éfeso. E arrepende-te, senão virei sobre ti
e tirarei o teu castiçal. É assim, a pessoa precisa lembrar-se onde ele caiu. A restauração dele tem que ser no lugar onde ele caiu. É ali que deve ser feito o arrependimento, a confissão e o abandono do pecado para voltar a viver em plena comunhão diante da presença do Senhor nosso Deus. Portanto, está aí este ponto simples sobre o pecado, a confissão e o abandono e, consequentemente, o perdão e a restauração, a comunhão ou a reconciliação. Estes são os passos que precisam ser dados enquanto estamos peregrinando por esta terra, sujeitos a estas situações, mas quando isto acontecer, que não demoremos em recorrer ao Senhor, arrependidos, confessar, suplicar o perdão e receber de Deus a restauração para a nossa vida de comunhão com Ele e seguirmos firmes e fiéis, com temor e obediência, fidelidade e paz diante do Senhor. Que Deus em Cristo Jesus continue abençoando-nos, não só hoje, mas para todo sempre. Amém.